Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Hoje eu vou fazer uma análise rápida do nosso querido Luva de Pedreiro. É um jovem que explodiu na internet, né? Passou a ser conhecido no mundo, justamente aí pela sua habilidade e a sua personalidade, né? É um jovem bem interessante, bem brincalhão. A fala dele, o jeito dele se expressar, se conecta muito à maioria das pessoas, né? É um jovem cativante, comunicador por natureza, né? Já vou começar essa análise já trazendo um dado interessante sobre o comunicador. Geralmente o comunicador ele tem um rosto grande, muito expressivo, né? E uma testa que geralmente é menor do que o rosto. Essas pessoas têm uma capacidade comunicativa muito grande, unida a uma testa quadrada em rampa, porque a testa dele é quadrada e é um pouco em rampa e é reduzida, né? Torna ele uma pessoa um pouco mais expressiva, comunicativa, com a nuca longa, muito boa com o corpo. Então, eu vou avançando um pouco mais nas imagens para explicar um pouco melhor essa análise. Aqui a gente já pode perceber que a nuca do Luva de Pedreiro é bem avantajada. Se você olhar aqui, ó, pela nuca, né, o início dela, e você puxar o mouse para cima, você vai percebendo, né, que de fato ele tem aí uma certa protuberância, né? Olha a quantidade de massa aqui na parte de trás. Se você olhar várias outras análises que eu faço aí, você vai perceber que pessoas de nuca longa geralmente têm um corpo muito magro, tem facilidade para se manter mais magra ao longo da vida. Parece que o metabolismo é bem acelerado, parece que essas pessoas têm né, o corpo funcionando melhor para essa questão, né? Geralmente elas também conseguem passar por muita escassez, fome, dificuldade, gerenciar melhor o corpo com falta de recurso, né? Então, ele tem uma nuca longa com um rosto grande e uma testa pequena, né? A testa dele é mais ou menos aí de 2 dedos, porém é quadrada em rampa. Nem tanto em rampa, isso dá um pouco mais de lógica ali. Olha que interessante que eu vou dizer agora. Ele tem uma testa quadrada e curta, né? Quase em rampa. Não é tão em rampa quanto os outros que eu costumo mostrar no canal. Unido a uma nuca longa, isso acaba dando uma lógica rápida para o corpo, né? Ele deve ter a capacidade de pensar muito rápido, né? Pensar e agir muito rápido. Então, pensou rápido, agiu com o corpo, entendeu? Pessoas assim, elas são ótimos atacantes, por exemplo, né? Atacantes de futebol, quando eles têm uma nuca longa e uma testa quadrada. Jogadores de futsal geralmente são assim. Não sei se você conhece futsal, mas futsal é um esporte bem acelerado, bem dinâmico, uma velocidade de dribles muito maior, né, a cada jogada do que futebol de campo. Então você vê que precisão para esse menino aqui é uma característica que já está ali, é um adicional que ele tem, né? Ninguém é 100% de nada, mas quando você está no ambiente correto, com as competências corretas, você performa muito bem. Então é o caso de Luva de Pedreiro. Nuca longa, testa quadrada, porém curta, né, e um rosto grande. Comunicador por natureza. E parece que ele usou isso na internet. A gente tem aqui uma outra foto que a gente consegue perceber que de fato o rosto dele é bem grande perto da testa, né? O rosto dele praticamente dá o tamanho de duas testas, então pouca capacidade lógica, porém rápida. Ele é um cara que na lógica ele vê mais de cima, ele não vai tanto em detalhes, ele é um cara mais prático, né? Prático e preciso. Eletricidade corporal. Ele tem muito dos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Ele sente muito mais, né? Tá vendo? Não tem um nariz tão grande, mas ainda assim a abertura do nariz puxa muito oxigênio, né? Ele também não tem uma boca tão grande, mas ainda assim é muito expressiva, né? Ele tem um ouvido uma orelha também que é mediana ali, indo para grande. Então você vê que os 5 sentidos dele são aflorados, os captadores, os receptores dele, o que ele utiliza para processar o mundo, geralmente é um pouco mais aguçado, né? Então, como eu disse, pessoas de testa mais reduzida, elas são muito expressivas, né? Tanto testa quadrada quanto testa arredondada. Quando tem uma média ali de 2 dedos, 2 dedos e meio, geralmente essa pessoa se expressa bastante com o rosto.
Claro que comunicadores de testa de 3 dedos, 3 dedos e meio também são muito expressivos, mas geralmente eles não são tão expressivos quanto pessoas de testa curta, tá? Aqui a gente tem uma imagem do Cristiano Ronaldo e do Luva de Pedreiro um do lado do outro. Você consegue perceber que o Luva de Pedreiro é muito magro, né? Ele é bem magrinho. O corpo dele é tão magro que mostra os ossos, né? O Luva de Pedreiro tem muito mais facilidade para se manter assim ao longo da vida. Olha só o corpo dele, ó. Vendo? Olha os ossos, né? Ele tem muito mais facilidade para se manter assim ao longo da vida do que pessoas de nuca curta. No caso do Cristiano Ronaldo aqui, ele tem uma nuca média. Você vai ver em algumas análises que eu fiz aí no canal, aparece o Cristiano Ronaldo, em breve eu vou fazer mais sobre ele, mas ele é um cara de nuca média, porém testa quadrada, ó. Testa quadrada e testa quadrada. Luva de pedreiro, testa quadrada. Cristiano Ronaldo também, né? A diferença entre os dois é de fato a nuca longa. Luva de pedreiro tem muito mais nuca do que o Cristiano Ronaldo. Nessa imagem aqui a gente consegue perceber melhor, né? Melhor não, mas assim, ele numa posição aqui em diagonal, né? Você já consegue perceber que a nuca dele se destaca bastante. Aparece muito. Nas imagens dele você vê, tá vendo? Ó? Ele pode ficar gordinho, que a nuca dele vai continuar aparecendo, né? Mas dificilmente ele fica gordinho. Tem que ficar muito desregrado, muito fora mesmo de uma disciplina, de movimento, né? Para ele ficar gordo. Mesmo assim, ele perde peso rapidamente se ele ficar gordo, entendeu? Característica predominante em pessoas de nuca longa. Aqui ele um pouco mais jovem, né? Talvez ali no início de carreira, mas olha só como o rosto dele é bem grandão. Olha as orelhas como se destacam, olha como é bem magrinho, bem sequinho, né? Olhos cerrados por ter uma testa quadrada, porém por ser curta eles começam a se abrir um pouco. Quanto maior a testa e mais quadrada, mais cerrado é os olhos, menos expressiva a pessoa é. Quanto mais reduzida é a testa, mais expressiva ela é, né? Então tem umas variaçõezinhas interessantes aí nesse meio. Enfim, Luva de Pedreiro, né, foi a análise de hoje. É um jovem aí que ganhou o Brasil e ganhou o mundo, né? Conheceu muita gente lá fora, é tipo um Pelezinho, vamos dizer assim. E eu volto a dizer uma coisa que eu costumo dizer nos meus vídeos. Pessoas que moram no território brasileiro, vocês são beneficiados, tá? Vocês vivem sobre uma condição climática, uma condição geográfica, né? Uma mistura de raças muito grande. E isso acaba formando o território com maior variação de crânios no mundo, né? Se tem um país onde é maravilhoso para você estudar crânios no nível hardcore, com variação infinita, é o Brasil, né? Então, essa foi a análise do Luva de Pedreiro hoje. Um jovem físico sensitivo com capacidade comunicativa grande, né? Pequeno dado aqui que eu não falei sobre Luva de Pedreiro. Analisando aqui a distância dos olhos e a orelha e o topo da cabeça, ele tem um pouco de capacidade criativa, né? Então ele deve ser um cara aí que tem umas ideias, uma criatividade um pouquinho aflorada. Não tanto, tá? Não é tão alto o topo de cabeça dele, mas ainda assim, né? Tem ali uma ponta. Isso explica um pouco essa coisa mais religiosa, mais ligada a Deus, né? Já viu que ele sempre está comemorando e apontando para o alto, né? Falando de Deus, características de pessoas que têm um pouco mais de filosofia, um pouco mais de criatividade, um pouco mais de espiritualidade, né? Então, facilmente ele deve se conectar a questões espirituais. Não pensa muito, né? Ele vai um pouco mais ali no campo sensitivo, tá? É um cara que tem uma sensibilidade tanto física quanto espiritual. É isso. Agora, capacidade matemática, nem tanto. Entendeu? A capacidade lógica dele está ali, só que dificilmente ele seria um físico, um grande cientista, uma pessoa muito interessada na lógica, na composição da matéria. Não. É alguém que transita entre ali, principalmente o campo físico e o campo filosófico, criativo, espiritual, vamos dizer assim, né? Então, um ótimo crânio, tá? Pessoas assim vivem muito em paz, né? Quando elas se colocam no ambiente correto. Não adianta você querer ser muito ambicioso na vida e querer coisas que estão muito fora das suas competências, né? Viva a vida agradecendo todos os dias pela condição que você ganhou e performe da melhor maneira ali dentro. Luva de Pedreiro é um exemplo disso.
É um jovem com capacidade física barra comunicativa que usou o que tem no tempo que ele está vivendo, que é maravilhoso para um comunicador, né? Ele usou o que tem para aparecer para o mundo, né? Então, com toda a simplicidade, com toda a humildade, ele foi ganhando as pessoas. Então, essa foi a análise de hoje. Um forte abraço, meus amigos.